Fala, doutor Leandro. Bom dia, tudo bem? Alô, Leandro. Tá me ouvindo por aí? Da Terra para a nave espacial. E aí, professor? Tá me ouvindo, irmão? Agora tô, não tava saindo áudio, não. Legal, legal. Bom dia para você Bom e dia. bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir essas aulas em algum momento da semana ou sabe-se lá quando. Hoje a gente dá continuidade aqui com as aulas 16 e 17. Na última semana, como vocês sabem, nós começamos a segunda etapa da parte geral do direito penal, referente às penas. E hoje, em especial, nós nos debruçaremos sobre o regime de cumprimento de pena privativa de liberdade. Então, avançaremos falando aí sobre regime fechado, regime semiaberto, regime aberto. Então, essa é a nossa proposta para hoje, e nisso consiste aí as aulas 16 e 17 do nosso material. Os termos desse conteúdo, vocês vão perceber quando da leitura da aula, inclusive, está muito conectado ao texto de lei, tá, Leandro? Então, por isso, hoje a nossa proposta é mais de uma aula de uma leitura dirigida. Então, a gente vai vendo os textos, vai comentando os textos, vai dissipando as dúvidas, mas é indispensável para a aula de hoje que a gente tenha contato com o próprio texto de lei. Não que essa medida não seja importante em outras matérias, como as que nós já vimos, mas nas matérias anteriores há uma carga teórica maior. Então, a gente faz de uma vez ponto aqui e acolá, dada essa carga maior teórica, extra-código, referente às outras matérias. Mas essa parte das penas, em especial aqui do regime de cumprimento de pena em regime privativa de liberdade e depois restritiva de direito e multa, enfim, é muito texto, texto mesmo, seja texto do Código Penal, seja texto da LEP, da Lei de Execuções Penais. Então, em razão disso, a gente vai seguir nessa proposta hoje. Primeiro ponto aqui desse quadro, referente às regras do regime fechado. Então, nós precisamos aqui nos lembrar que no regime fechado, é possível que o cumprimento de pena ocorra em reclusão. Tá? Então, o condenado faz esse cumprimento de pena em reclusão. Tá? O cumprimento dessa pena é em penitenciária, seja de segurança máxima, seja de segurança média. A gente já fez menção disso aqui, inclusive na aula anterior. Inclusive, tem termos que não estão presentes no código, mas há uma classificação do Ministério da Justiça sobre penitenciárias de segurança máxima especial, que tem os seus próprios critérios, que é necessariamente em esfera federal a execução dessa pena, o apenado necessariamente fica em cela individual, não divide cela com outros presos, e há uma série de cuidados para mantê-lo isolado. Geralmente é aquele condenado que tem conexões com organizações criminosas e por aí vai. Tá? Mas esse, esse, esse regime, tá? O regime fechado, o condenado cumpre a pena aí em reclusão e cumpre a pena em penitenciária. E quando ele chega lá para cumprir a pena, ele deve levar consigo, vindo do juízo que o condenou, a guia de recolhimento. Isso é uma coisa importante para você, advogado criminalista, doutor Leandro de Faria. Então, nessa guia de recolhimento, vão ter os dados desse apenado. Vai ter o nome dele, vai ter o RG, vai ter
a denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público contra ele, assim como a sentença que o condenou. Então, tudo isso vai estar ali anexada, presente nessa guia de recolhimento, além de outros documentos que sejam necessários e indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário desse apenado, que então passará a ser encarcerado. Tá? Outro ponto importante aqui das regras do regime fechado é que necessariamente o apenado se submeterá a um exame criminológico. Então, ele passará ali pela supervisão de um psicólogo, de um psiquiatra, dos profissionais das mais diversas ordens, para entender melhor o comportamento desse cidadão e a potencialidade lesiva dele, no fim das contas. Afinal de contas, é necessário que seja feita a individualização da pena, a individualização da execução. E isso passa, sim, pela submissão desse condenado a um exame criminológico. Ele pode trabalhar, faz parte das regras do regime fechado, o trabalho. Esse trabalho é durante o dia e o recolhimento dele é noturno, mas o trabalho é necessariamente durante o dia. Também em regime fechado, e esse é um critério descrito no Código Penal, é possível que o apenado tenha trabalho externo em serviços ou obras públicas. Que fique claro isso. Em serviços ou obras públicas, ele pode trabalhar em trabalho externo. Às vezes, a empresa que está desenvolvendo essas atividades é privada, mas o serviço, a obra é pública. Então, por isso, esse apenado poderá participar desses trabalhos. E uma pergunta que fica, e lanço aqui para o doutor Leandro de Faria: o trabalho é um direito do preso? O preso tem direito a trabalhar? Sim. E se ele não quiser trabalhar? Ele é obrigado a trabalhar? Ele será um forçado, como Não, não antigamente existe trabalho forçado nas forçado, minas mas é de um carvão? direito. Como? Não, trabalho, não existe trabalho forçado, mas é direito dele se ele assim o quiser. E se ele cruzar os braços e falar: doutor Leandro, não trabalharei, não trabalhava lá fora, não será aqui que eu vou trabalhar. E aí? Não vai trabalhar. Ele fica sem trabalhar? Isso não traz nenhuma consequência? Não, acho que consequência não. Ele tem benefícios quando ele tem trabalho, né? Ele tem redução da Então, pena, então ele deixa de ter benefícios quando ele não trabalha? exato. E quais benefícios seriam esses? Redução da pena, né? Não é Ele redução da não, pena, é redução do ele não, cumprimento ele de pena. não, ele não progride de regime e ele não tem acesso à liberdade condicional. Porque se ele não trabalha enquanto está cumprindo a pena, ele está dizendo para o sistema: eu não quero me ressocializar. Então, se ele está com esse discurso, ainda que implícito, ele vai cumprir a pena ali dele no fechadinho, porque ele Bonitinho. não está disposto a trabalhar. Então, é Sim, melhor que ele trabalhe. Então, sim. ele tem direito a trabalhar. Trabalhando, isso contribui para a progressão de regime, contribui para o livramento condicional, isso redunda em remissão, porque a cada Exato. 3 dias trabalhados, um dia a Um menos de dia pena, remido. como É. você mencionou. Então, é importante saber o termo técnico, que é remissão. Então, se ele não trabalha, ele deixa de remir pena, ele deixa de progredir de regime e ele deixa de ter acesso à liberdade condicional. Então, não é bom negócio para ninguém. É bom. Então, é melhor que trabalhe. Eu não trabalhava lá fora, doutor Leandro, então, mas aqui é E, meu melhor querido, você é melhor trabalhar. você trabalhar. É melhor. A competência aí, agora já falando dentro do regime fechado, quando esse regime fechado acontece em estabelecimento penal de segurança máxima.
Nós temos uma lei própria para isso, viu, Leandro? Que é essa lei 11.671 de 2008, que disciplina a forma do cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. E o primeiro ponto aqui que vale a pena a gente destacar, que será essa execução será competência do juízo federal. Então, o que acontece? O apenado está cumprindo pena numa penitenciária estadual, por exemplo, e aí há um pedido do juízo estadual para que ele vá por razões, né, várias, e especialmente por conta de organizações criminosas, que ele cumpra essa pena em estabelecimento penal de segurança máxima. E aí, a partir desse momento, ele passa, caso seja admitido nesse regime, ele passa, a execução dele passa a estar aos cuidados de um juiz ou de uma juíza federal. E essa migração para uma penitenciária federal com esse regime mais severo se dá em razão de interesse da segurança pública ou às vezes do próprio preso, que pode estar sendo ameaçado ali naquele lugar onde ele está, né? E isso alcança tanto o preso já condenado quanto o preso provisório. Minha questão é, a pessoa pode ser condenada e ir direto para a segurança máxima ou ele tem que passar primeiro pro... Então, quando é condenada, já pode ser feito de pronto um pedido. Na verdade, ele nem precisa estar condenado, como a gente vê aqui, pode ser mesmo um preso provisório. Então, ele está preso preventivamente, e preso preventivamente já pode ter um pedido para que ele vá para lá, para o estabelecimento penal de segurança máxima. E se for o caso, ele irá. Então, seja condenado já, né, com trânsito julgado, tudo, seja provisório, desde que isso seja do Uhum. interesse da segurança pública ou mesmo do preso, que às vezes é interesse dele, né, sair dali e ficar guardadinho lá. Então, isso aí pode acontecer. Temos aqui algumas características dentro dessa lei. Interessante essa lei, vale a pena uma leitura integral do texto, mas aqui a gente só destacando alguns pontos. Aqui a gente vê características do estabelecimento penal de segurança máxima, Lei 11.671 de 2008. Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. Às vezes até o advogado que vai pedir, olha, ele quer ir para lá, é melhor ir para lá, porque lá ele vai estar protegido. Parágrafo 1º. A inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima no atendimento do interesse da segurança pública será em regime fechado de segurança máxima com as seguintes características: recolhimento em cela individual, visita do cônjuge, companheiro, parentes, amigos, somente em dias determinados, por meio virtual ou no parlatório, aquele lugar onde eles se reúnem ali, né? Às vezes com um advogado, inclusive, com o máximo de 2 pessoas por vez, além de eventuais crianças, separados por vidro e comunicação por meio de interfone, com filmagem e gravações, banho de sol de até 2 horas diárias e monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive correspondência escrita. Então, não é à toa que se trata de um estabelecimento penal de segurança máxima, né? De repente, bom seria se nós tivéssemos isso aí com maior alcance, né? De repente, nós estaríamos em melhores condições. Cabe aos especialistas aí considerarem isso. Outros pontos aqui, procedimentos dentro do estabelecimento de segurança máxima, para que o apenado vá para esse regime. Quando há um pedido na execução estadual para que vá para a execução federal de segurança máxima e esse pedido é rejeitado, essa transferência é rejeitada, é possível suscitar conflito de competência. Então, veja,
há um juiz estadual que quer a transferência. E o juízo federal vai avaliar se essa transferência é adequada ou se essa transferência não é adequada, se ela é justificável ou se ela não é justificável. Eventualmente, se for negado, então poderá ser suscitado um conflito de competência para que o tribunal decida se ele vai ou se ele não vai para o estabelecimento penal de segurança máxima. Essa transferência que se dá de maneira excepcional, por prazo determinado de até 3 anos. Então, não é a pena toda, é uma fase de até 3 anos, embora seja possível renovar. E aí, se nessa renovação houver negativa do juízo federal, então observa-se a mesma lógica. Será novamente possível solver essa pendência entre juízos mediante suscitamento aí de conflito de competência junto ao tribunal. Professor, Pois não. o tribunal competente é o STJ, no caso aí? É o STJ. TJ, né? Porque se eu vou pro TRF, o TRF não tem É, alcance é. sobre a justiça estadual. Eu lembro que é uma coisa assim, um conflito de competência entre juízes de esferas diferentes, acho que é STJ aqui, que julga. Porque o STJ ele paira sobre a justiça comum estadual e federal. Federal, é. Então, por essa razão, é o ponto de conexão entre eles, né, para Uhum. solver esse conflito de competência. Outro detalhe aqui muito interessante dessa lei, a 11.671 de 2008, é que é possível que essas leis, essas decisões sejam tomadas de maneira colegiada. Então, a decisão é de um juiz de primeira instância, é de um juiz federal. Mas você não quer ficar com seu nome sozinho lá na pista, né? Nesse tipo de caso aí que envolve esses caras de alta periculosidade, envolvidos com organização criminosa e tudo mais. Então, por essa razão, é possível que um órgão colegiado, vários juízes, eles assinem juntos essa determinação. E tudo relacionado a esse estabelecimento de segurança máxima, penal de segurança máxima. Não apenas a transferência, outros temas também podem abrir margem para isso. O texto aí do 11A. As decisões relativas à transferência ou à prorrogação da permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, a concessão ou a denegação de benefícios prisionais ou a imposição de sanções ao preso federal poderão ser tomadas por órgão colegiado de juízes na forma das normas de organização interna dos tribunais. Então, não é só a transferência. Qualquer coisa aí relacionada à vida do preso dentro da execução que pode prejudicá-lo, que o juiz pode vir a ser ameaçado, inclusive, em razão disso, essa decisão pode ser tomada por órgão colegiado de juízes. Vimos aí o regime fechado, o básico, né, do regime fechado, para a gente ter uma boa compreensão. Agora a gente vê aqui o regime semiaberto. O primeiro ponto é que no regime semiaberto também é possível que o preso se submeta a exame criminológico, passe por psicólogo, por psiquiatra, aquilo que a gente já conversou. Isso não é exclusividade do regime fechado, do regime semiaberto. Isso também é uma possibilidade. Outro elemento importante aí do regime semiaberto é que o preso pode, obviamente, trabalho em comum, trabalho em equipe durante o período diurno e no que é próprio do regime semiaberto, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, que já se conta com uma relação de confiança maior com o preso, menos vigilância, já numa tentativa de prepará-lo para o próximo passo dentro da execução. Também é possível
O trabalho externo e trabalho, seja interno, seja externo, também conta com a possibilidade de remissão da pena, da mesma forma que acontece no regime fechado. E também frequência a cursos supletivos, profissionalizantes, tudo isso aí também pode redundar em remissão de pena para o preso. Aqui, quanto à remissão, vale a pena a gente destacar esse artigo aí, viu, Leandro? 126, parágrafo 1º da LEP, porque se cair em prova, costuma cair mais ou menos aí nesses termos. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Então, na escola, geralmente são 4 horas, né? Então, por isso que tem que estar dividido em pelo menos 3 dias. A cada 12 horas de frequência escolar, vai se remir um dia de pena. Atividade de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, requalificação profissional, tudo isso aí que demonstra que o preso está tendo algum acesso a uma postura ressocializadora, seja para o estudo, seja para o trabalho, isso aí pode implicar em remissão de pena. Quando se trata de trabalho propriamente dito, 3 dias de trabalho, isso equivale a um dia de pena. Aparentemente, estudar está valendo mais a pena para remir, porque se você for trabalhar, quantas horas serão num dia? E se você for estudar, quantas horas serão num dia? Né? Então, não É, vai. e estudar, professor, realmente, na hora que ele for sair de lá, existe uma possibilidade de ressocialização. O estudo traz isso, né? Agora, somente trabalhar, ele vai ser simplesmente trabalhador de serviço braçal aí, é difícil. Mesmo no serviço braçal, isso é compreendido como ressocialização, porque Sim, eu sei que é. ao invés de desenvolver uma atividade criminosa, desenvolve uma atividade laboral. Mas, claro, né, que a progressão da mente deve andar em paralelo com o Sim, corpo, né, com o exato, trabalho. exato, E aumenta até a possibilidade de reflexão do indivíduo para ele pensar, exato. poxa, vou Consciência melhorar do de que ele fez, vida, né? vou sair dessa, né? Enfim. Essa remissão pode acontecer até mesmo no caso de prisão cautelar. Então, ele ainda não foi condenado, ele está cumprindo pena provisoriamente, mas não faz sentido ele estar ali e já não está remindo pena se eventualmente ele vier a ser condenado. Já se tratando do regime aberto, que é um ambiente que é para ser sem muros, é uma casa de albergue, para o apenado sair durante o dia, se recolher no período noturno, né? Então aqui já com mais liberdade, né? As restrições são bem menores no regime aberto, baseado em autodisciplina, senso de responsabilidade, trabalho ou estudo durante o dia, sem vigilância, recolhimento noturno e em dias de folga. E aqui um ponto interessante, Leandro. No regime aberto, trabalho vai remir a pena? Boa pergunta. O meu TCC foi baseado praticamente nesse tema aí, né? Não sei Ah, se você é? ficou Poxa, sabendo. que É, legal. eu falei sobre a ressocialização do preso e as ferramentas que o Estado disponibiliza para essa ressocialização, são ineficazes e, bom, uma série de coisas. Mas eu É. não lembro dessa questão do regime aberto. O Me negócio é parece, que, assim, pela lógica, que sim, né? Mas, então, pela lógica, sim. Pela técnica, não. Por quê? Porque para você ingressar no regime aberto, é condição que você trabalhe. Então, você não está fazendo nada mais do que você deve você é fazer obrigado a fazer. para remir Uhum. a sua pena no regime aberto. Porque para que seja concedido o regime aberto para você, você precisa demonstrar que trabalha. Se você não demonstrar que você vai ter trabalho, então você não pode ir para o regime aberto.
entende? E no regime aberto tem recolhimento noturno e em dias de folga. Durante o dia, livre para voar. E aqui importa destacar, esse trabalho não corresponde a emprego. Se não tem emprego nem para o cidadão aí que É, nunca cometeu crime, não há de se esperar emprego, carteira assinada para quem né, vai ter cumprindo possivelmente pena, maiores né? dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. O importante é que ele demonstre o trabalho, nem que seja um trabalho Tá dando latinha. informal qualquer, o trabalho, não o emprego, porque trabalho, não o emprego, mas o trabalho é condição para o acesso ao regime aberto. Excepciona-se a necessidade de trabalho a apenas esses grupos aí descritos no 107. E como a OAB, concursos adoram exceções, vale a pena a gente dar uma ênfase aí no artigo 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos, condenado acometido de doença grave, condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental, condenada gestante. Esses aí, né, seja pela sua condição de saúde, seja pelo trabalho no cuidado dessas pessoas que são dependentes deles, então não há necessidade de demonstração de um outro trabalho que não este. A pergunta que já foi feita: remissão pelo trabalho é possível em regime aberto? Não é possível remissão pelo trabalho, porque o trabalho é condição para o regime aberto. Então, não está fazendo nada além da obrigação, aquela coisa que pai e mãe falam para a gente. Né? É nada além de sua obrigação. E pelo estudo? E se no regime aberto ele estudar? É possível remir? Não sei. Resposta sim, porque o que é condição para o regime aberto é trabalhar, não estudar. Então, se além de trabalhar ele está estudando, então ele ainda vai conseguir a remissão da pena. Artigo 126, parágrafo 6º. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova. Então, veja, o trabalho é condição para o regime aberto. Por consequência, trabalho não consiste em remissão de pena. Mas o estudo não é condição para o regime aberto. E como não é condição para o regime aberto, se o condenado, além de tudo, ainda está estudando, então ele consegue diminuir a pena mais rapidamente. E a regressão de regime? Cheguei no regime aberto, pode ser que eu volte para o semiaberto, pode ser que eu volte para o fechado, isso pode acontecer. Artigo 118, parágrafo 1º. O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Então, como ele pode vir a frustrar os fins da execução? Não trabalhando, por exemplo. Porque se o regime, a condição para o regime aberto é trabalhar, ele vai fazer qualquer outra coisa que não trabalhar, se envolver em outras atividades, então ele não está cumprindo os fins da execução e pode voltar para o chilindró. Da mesma forma, se há uma multa cumulativamente imposta, né, a pena, e ele não paga trabalhando, então não faz sentido. Você está trabalhando, você tem uma multa, então você vai pagar a multa. Se você não pagar a multa, você volta. Então, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Nas hipóteses do inciso 1º e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. No caso, é o advogado, doutor Leandro Faria, que vai lá nos autos se manifestar em nome Sim. desse bom rapaz, esse bom moço que a casa torna.
Regras do regime aberto, elementos objetivos e subjetivos para a concessão. Você lê para a gente, Leandro, por favor? 115 da LEP. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga. Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. Comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. Então, só para a gente destacar, essas aí são as condições gerais. Isso aí alcança qualquer preso em regime aberto. Pode ser que o juiz coloque, além dessas, algumas condições especiais, específicas do caso daquele preso, alguma restrição àquele preso em especial, porque sabe do histórico dele, sabe da condição dele. Olha, então, aquele lugar lá, você não vai mais. Não é para a gente te encontrar naquele lugar, igual o pai, né? Se eu te achar lá, vai ter. Então, pode ser que para aquele preso pode colocar aí condições especiais, mas essas são as condições gerais que vão acompanhar qualquer um que cumpra pena em regime aberto. Dentre essas condições especiais, é inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial. Então, aquelas penas substitutivas, que geralmente são as restritivas de direito, que substituem as privativas de liberdade, elas não podem ser usadas. Então, você vai cumprir em regime fechado, vai observar todas essas condições e vai cumprir medida socioeducativa. Não. Medida socioeducativa é uma pena restritiva de direito. Então, não cabe aqui cumular na condição do apenado. Até porque a condição é que ele trabalhe. Então, ele vai voltar, vai trabalhar, ao mesmo tempo já vai estar envolvido com uma pena socioeducativa, por exemplo. Então, não pode, não pode ter esse cúmulo. Outro ponto aqui interessante, determinante, inclusive, quanto à pena privativa de liberdade, é que é possível progredir de pena. O nosso sistema é pela progressão de regime. Na aula anterior de introdução, a gente falou sobre os sistemas de pena que a gente acompanhou na história, sistema pensilvânico, sistema auburniano e o terceiro sistema progressivo, que, claro, devidamente aperfeiçoado, nos acompanha hoje. Então, a ideia é que o preso tenha a esperança de progredir de pena, de regime, caso observe determinadas condições no curso do cumprimento de sua pena. E aqui no artigo 112, isso é uma modificação recente aí da LEP, tem uma série de balizas para a progressão de regime, que vai desde 16% a 70% da pena para que o apenado progrida. Então, aqui, o que é mais básico é um primário que praticou um crime sem violência à pessoa ou grave ameaça. Ele é primário e ele praticou um crime sem violência à pessoa, grave ameaça. Então, ele vai progredir de regime depois do cumprimento de 16% de sua pena. Agora, se nós estamos falando aqui no inciso 8º de um reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, então essa progressão de regime só vai ocorrer a partir de 70% do cumprimento da pena, no caso em regime fechado. E mesmo para esse caso, quando tem morte envolvida, veda-se o livramento condicional. Então, nós não vamos ler aqui o artigo todo, mas depois
né, Leandro, vocês podem fazer essa leitura atenta aqui, apenas para que a gente possa enxergar essas margens de progressão de regime. Vamos aqui para a nossa primeira questão. Inclusive, essa primeira questão, ela está mal posicionada, porque ela deveria estar mais para frente, depois que a gente vai ter acesso a uma informação específica. Mas como o Leandro, como vocês já viram, é um especialista no tema, escreveu Ah, TCC e vi. tudo, então nós não temos maiores problemas em já ver essa questão agora, mesmo sem ter colocado as informações correspondentes. Então, Leandro, leia para a gente, por favor, e acerte, gabarite. Por favor. Renata Primária foi condenada à pena de 5 anos de reclusão em regime fechado por crime de estelionato em continuidade delitiva, sendo atestado o seu bom comportamento carcerário. Rogério, marido de Renata, que cuidava da filha do casal de 10 anos de idade, veio a falecer, sendo que Renata já havia cumprido 1/8 da pena no regime fechado. A filha de Renata está morando provisoriamente com uma amiga de Renata, por não existir qualquer parente para cuidar da criança. Em relação ao cumprimento de pena de Renata, você, como advogado, postularia ao juiz da execução a progressão para o regime semiaberto, em razão de a penitente já ter cumprido fração da pena estabelecida na lei de execução penal e comprovando o bom comportamento carcerário semiaberto e a saída temporária, em razão da penitente já ter cumprido o percentual de pena estabelecido na lei de execução penal e por ter comprovado o bom comportamento carcerário. Domiciliar, para que ela cuide da filha de 10 anos de idade, em observância ao Estatuto da Primeira Infância e por ser medida de caráter humanitário. Aberto, em razão da penitente já ter cumprido 1/8 da pena estabelecida na lei de execução penal e comprovado o bom comportamento carcerário, somado ao fato de ser a única responsável pela filha menor de 10 anos de idade. E aí? Ela estava no regime de fechado, né? Regime Fechado. fechado. Eu não, assim, pelo que eu me lembro, não existe progressão do mais gravoso direto para o mais menos gravoso possível. Não lembro disso. Me parece que ela progrediria, no caso, para semiaberto. Agora, a questão aí é se ela teria direito a saídas temporárias. Não sei. Estou entre a A e a B aí. A sua inclinação está correta, Leandro. De fato, a progressão dela aqui seria para o semiaberto. Não existe progressão per saltum. Então, Uhum. não dá para saltar do fechado para o aberto. Direto para o aberto. Outra coisa que me parece aqui que pode confundir é porque as mulheres encarceradas nesse tipo de situação, e como a Renata, elas podem vir a cumprir a pena em regime domiciliar. Mas o que a gente precisa lembrar é que isso é para as presas provisórias, conforme a previsão que a gente tem lá no CPP. E a Renata, que ela já é condenada, reclusão, regime fechado. Como se trata de ela praticou um crime sem violência, que é o estelionato, já cumpriu 1/8 da pena, isso aí é previsão da LEP, tá? Já cumpriu 1/8 da pena e tem um bom comportamento carcerário, que tá aí no enunciado, então ela cumpre os requisitos para progredir do fechado Fechado para o semiaberto, é. para o semiaberto. Então, por isso que a resposta é a letra A, em razão, semiaberto, em razão de a penitente já ter cumprido a fração de pena estabelecida na lei, 1/8, e comprovado o bom comportamento carcerário, que é um elemento aí que vai depender da manifestação do diretor do presídio, ou diretora do presídio a este respeito. Tem um artigo específico da LEP que fala sobre isso,
que a gente vai ver aqui em algum momento. Então, por isso que eu estou dizendo que a questão não está no lugar certo. Mas vale aí para a gente guardar essa informação. Aqui sobre ainda cumprimento de pena, privativo de liberdade, regressão de regime. O que pode favorecer a regressão do regime? Cheguei a um aberto, vou voltar para o semiaberto, ou voltar para o fechado. E mais, como você disse, a progressão ela não pode acontecer por salto. A regressão pode acontecer por salto, então eu posso sair do aberto e já voltar direto para o fechado, ou eu preciso primeiro voltar para o semiaberto, para depois, se eu vacilar de novo, eu volto para o fechado. Não, pode. A regressão pode. A regressão pode. Então, 112, parágrafo 4º. Cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º deste artigo. Então, seja a prática de crime doloso, seja a prática de uma falta grave, a falta grave, a LEP também diz as possibilidades disso, é dentro ali do regime de execução, algumas regras que você não observa, que podem ser compreendidas como falta grave, isso também implica em regressão de crime. Então, parágrafo 6º, cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Para mim, uma palavra-chave aqui do parágrafo 6º é interrompe. Não é suspende, é interrompe. E Interrompe, né? interromper significa que a contagem vai recomeçar. Eu não vou aproveitar aquilo que já foi computado. A contagem vai recomeçar, claro. A contagem vai recomeçar conforme a pena remanescente, mas a contagem vai recomeçar. Não computa-se aquilo que já estava sendo contado. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando condenado. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. Leandro, você que é um estudioso aí da execução. Artigo 118, inciso 1º. Você considera que esse inciso é constitucional? Olha aí, você pode regredir de regime pela prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, beleza. Mas você foi condenado por esse crime doloso, foi demonstrado que você é mesmo o autor dele, porque aparentemente o que o texto diz é praticou o fato crime doloso. Então, temos a suspeita que Joãozinho praticou aqui um crime durante o cumprimento da pena. Então, Dentro de um processo, ele seria investigado, seria sim, ouvido, mas eu acho que. seria presumida a inocência. Agora, Uhum. aqui, ele já está recebendo uma penalidade, que é a regressão de regime, pela tão só suspeita de que ele praticou um crime. É constitucional isso? Se a gente for discutir se é condicional isso ou não, teria que discutir se a pena provisória ou preventiva é constitucional. Ele está preso preventivamente. Mas ele está preso preventivamente, mas de maneira justificada, nos termos do 312 e 313 do Código de Processo Penal. Então, ele está preso ali não porque já foi condenado e provado, mas está preso ali em razão Da segurança de pública, aquilo é necessário para a persecução da ordem penal. pública, uma coisa assim. Tem uns requisitos lá, né? Exatamente, tem os requisitos. Agora, nesse caso aqui, ele já está cumprindo pena se teve uma suspeita de que ele praticou um crime. E aí já isso implica em regressão. Muitos dizem que isso é inconstitucional, mas o entendimento dos tribunais, do STJ,
é que é passível, é constitucional, está tudo ok, porque não fosse assim, isso prejudicaria a execução, prejudicaria as regras da execução, a dinâmica da execução. Então, assim, por uma questão funcional do sistema carcerário, pode ser que se estejam engolindo uma É, inconstitucionalidade. talvez eles estejam inferindo a pessoa uma coisa que, por exemplo, ele já está condenado por um crime, então já tem um mau antecedente aí, já tem, Não, né? Aí já tá, só que sei lá, para esse novo suposto crime, deveria se é, presumir a inocência dele, sim, né? Então, e é tanto é a discrepância que no inciso primeiro tá praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Inciso segundo é sofrer condenação por crime anterior. Olha, veja bem, no inciso segundo fala sofrer uma condenação. Então, se sofreu uma condenação, foi investigado, teve todo o teve um devido processo processo, legal, a né? audiência, a defesa, e aí ele foi condenado. Agora, no primeiro praticou fato definido como crime doloso. Regride. Entende? Então, por isso aí que muita gente diz que é inconstitucional. Outro ponto, segunda progressão de regime deve ser calculada a partir de qual parâmetro? Que assim, progredido fechado para o semiaberto, tem uma porcentagem que foi é, é, computada a partir da minha pena inicial. Agora eu vou progredir de novo, do semiaberto para o aberto. Essa porcentagem, ela vai ser apurada segundo a pena global ou já segundo a pena parcial que eu passei a cumprir quando progredi anteriormente? Qual é o parâmetro? Pena global ou pena parcial? Aí, não lembro, mas faz sentido que seja pena parcial. E assim o é. Quer dizer, na verdade, há disputas doutrinárias a esse respeito, mas majoritariamente entende-se que deve ser parcial e não a pena global, com o qual eu concordo. Então, se Eu ele já também, cumpriu uma parte, progrediu, esse novo cálculo para a nova progressão deve ser computado, o parâmetro deve ser a pena remanescente e não a pena global. A progressão de regime pode ser operada por saltos? não, a gente já Não. viu que não, né? A regressão, sim, pode ir para pior de uma vez, mas a progressão não pode ser por saltos. Aqui a gente tem esse artigo 112, parágrafo 6º, que já lemos anteriormente, no que se refere ao cometimento de falta grave, interrompe o prazo para obtenção da progressão. E temos aí no artigo 50 da LEP, o que é considerado falta grave, a pena para o condenado à pena privativa de liberdade, que faz que essas condutas aí, fugir, incitar movimento, subverter a ordem, possuir instrumento capaz de defender a integridade física de outrem, tudo isso aí é falta grave, tá descrito no artigo 50 da Lei de Execução Penal. E, inclusive, dentro desse quadro de falta grave e desse regime mais severo, vale a pena também dedicar uma atenção ao artigo 52 da LEP, para que vocês fiquem tão expertos no assunto quanto o Leandro, sobre o regime disciplinar diferenciado. Então, em algumas circunstâncias, o preso se submete a um regime disciplinar diferenciado por um tempo, para que aquela subversão da ordem, aquela indisciplina interna seja suprida. E isso decorre tanto de prática de crime doloso quanto de falta grave. Então, no momento oportuno, já separem esse artigo aí para ler também, o artigo 52 da Lei de Execução Penal,
e dedique uma atenção ao regime disciplinar diferenciado. Outro artigo que é bem bacana, que vale a pena a gente guardar esse aí, Leandro. Progressão de regime para condenado por crime contra a administração pública. Muito bem, se praticou um crime contra a administração pública, o que você precisa fazer para progredir? Além da porcentagem lá do cumprimento de pena, além do bom comportamento carcerário, o que mais é importante? Condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou a devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Só vi vantagem. Só vi vantagem. Quer progredir? Você não vinha surrupiando o erário? Então, você vai ter que reparar o dano ou devolver o produto do ilícito, senão você não progride, não. Artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal. Isso é um artigo novo. Isso é relativamente recente. Vamos lá, para matar aí essa questão, Leandro, contigo. O sistema punitivo brasileiro é progressivo. Por meio dele, o condenado passa do regime inicial de cumprimento de pena mais severo para o regime mais brando, até alcançar o livramento condicional ou a liberdade definitiva. A respeito da progressão do regime, assinale a afirmativa correta. O sistema progressivo brasileiro é compatível com a progressão por saltos. Não, Já cortou a. já cortou. O cumprimento da pena privativa de liberdade nos crimes hediondos é uma exceção ao sistema progressivo. Não, errado. Dá para progredir bem É tipo mais assim, difícil, mas dá para progredir. A progressão está condicionada nos crimes contra a administração pública à reparação do dano causado ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais, além de cumprimento de 1/6 de pena no regime anterior e do mérito do condenado. Não sei. O pedido de progressão deve ser endereçado ao juiz sentenciante. Não, então é o AC. muito bem, é letra C mesmo. Agora tem um detalhe. Essa questão Hum, de 2012. hum. Então, por ser de 2012, é que lá na letra C está além do cumprimento de 1/6, Eu porque, fiquei na dúvida desse aí, além do porque, cumprimento. porque esse era o texto do 112. Uhum, E o texto do 112 hoje, naquela porcentagem, 16%, 20%, 30%, é mais uhum, recente, é posterior a 2012. Então, é por isso que aí a letra C, embora tenha o 33, parágrafo 4º que a gente viu do Código Penal, uhum. mas aí mistura com o que era o 112. Certo. Mas, assim, é a resposta certa, só que vale a gente ver essa observação aí, que teria um ajuste nessa questão caso tivesse sido posterior à modificação lá do 112. Mas a resposta certa é essa. E sensacional que você conseguiu eliminar rapidamente letra A, B e C. Né? Não tem progressão por saltos, no crime hediondo é possível progredir, não é uma exceção ao sistema progressivo. O pedido de progressão não é feito ao juiz que sentenciou, mas ao juiz da execução. Né? Então, sobrou letra C. Regressão por salto é possível? Sim, é Sim. possível sair de uma melhor e voltar para uma pior diretamente. Regime especial. Já ouviu falar, Leandro, do regime especial? Não. O regime especial é destinado a mulheres, porque as Hum, mulheres precisam ter algum condicionamento próprio ali da sua condição de mulher. Né? Então, uhum, elas vão cumprir num ambiente à parte. Imagina se mulheres e homens cumprissem penas no mesmo lugar. Quão promíscuo poderia ser esse ambiente? Quantas chantagens, ameaças, crimes sexuais poderiam ocorrer?
mesmo já dividido por sexo, isso já acontece. Imagina se tivesse o cumprimento junto. Então, tem que ter cumprimento no ambiente masculino e o cumprimento no ambiente feminino. Então, 83, parágrafo 2º, tratando do regime especial, os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até 6 meses de idade. Quem está cumprindo a pena é a mãe, não é a criança. Então, é dever do Estado dar umas condições mínimas aí para que esse ser que está vindo ao mundo em situação já tão difícil, né? Pode-se dizer assim, já carimbado por fracasso, porque a pessoa nascendo dentro da penitenciária, num ambiente desse, com a mãe presa, né? Com todos os desafios que um bebê já traz para um casal redondinho. Imagine uma criança vindo num contexto desse. Então, realmente, aí deve ser objeto de atenção do Estado e da sociedade como um todo para minimizar os danos presentes e futuros para a vida dessa criança. Dentro dessa penitenciária para mulheres, destaquei em negrito o artigo 89, deve ter uma seção para gestante e para parturiente. Tem mulheres lá, né, que vão dar luz praticamente dentro do presídio. Creche para abrigar crianças maiores de 6 meses, menores de 7 anos, também tem que ter a creche lá. E o parágrafo único tem os requisitos básicos dessa seção e da creche. Tem que ter profissionais qualificados, preparados para cuidar desses ambientes, seja a gestão, a seção maternidade, entre aspas, seja a creche precisa de profissionais para cuidar aí dessas mães encarceradas e dessas crianças nesse ambiente tão difícil, no regime especial. O artigo 38 do Código Penal faz menção aos direitos do preso e lá na LEP tem um artigo próprio que descreve os direitos do preso. O que é importante a gente destacar é que a pena ela é restritiva de liberdade, ela não é restritiva de dignidade. São coisas distintas. O objetivo da pena é restringir a liberdade. Essa é a retribuição. A gente viu na aula passada sobre as teorias absolutas e teorias relativas. A teoria absoluta está relacionada à punição, à retribuição, e a teoria relativa está relacionada à prevenção. A pena para ser aplicada e deve ter cumprir finalidades retributivas e preventivas, essa pena ela é restritiva de liberdade. Ela não é uma pena restritiva de dignidade, não é um atentado à moral, não é um atentado ao psicológico daquele encarcerado. A gente sabe que isso acontece, mas não deveria Não ser assim. deveria, né? Então, artigo 38, o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Certo? Trabalho do preso e remissão da pena. Você lê para a gente, Leandro, por favor? O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Um ponto aqui importante, Leandro. Esse trabalho desenvolvido pelo preso no cárcere, ele deve ser pautado pelas regras trabalhistas do CLT, da CLT? Não. Não. Não, 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 não. Vejo que não o é. Não sei se deveria. não é e não deveria. A previsão no próprio LEP é que não são pautados pelo CLT. Tanto é que ele pode receber aqui um 3/4. salário de 3/4 do salário mínimo, porque não, é uma dinâmica diferente. Tá ali no cumprimento de pena e tudo mais. Continue para a gente, por favor. O produto da remuneração do trabalho deverá atender à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não separados
por outros meios, reparados por outros meios, a assistência à família, a pequenas despesas pessoais, ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Então já é tanta dívida que é bem improvável, com 3/4 salário mínimo, que sobre alguma coisa, né? Acho que só pensar aqui na reparação do dano do crime já leva tudo. Mas ok. Parágrafo segundo. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio em caderneta de poupança que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Exatamente. Então, ele tem direito ao trabalho, ele é obrigado a trabalhar, caso queira remir pena, progredir de regime e ter liberdade provisória, e tem direito a ser remunerado por esse trabalho. E esse dinheiro vai sendo destacado para pagamento aí desses débitos, e se sobrar, o que sobrar vai sendo guardado aí numa caderneta de poupança. 126, parágrafo 4º. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Então, ele se acidentou. Né? Então, não é que ele não quer trabalhar, ele quer, mas não pode, não tem condições de trabalhar. Então, nesse caso, ele ainda vai se beneficiar com a remissão. Da mesma forma, se o Estado não oferecer condições para que ele trabalhe dentro do presídio, ele também vai se beneficiar com a remissão. Ele está disponível para trabalhar, mas não Se tem não onde tem, trabalhar. Então, vai se beneficiar com a remissão. E essa remissão, como a gente já mencionou, alcança também a prisão cautelar, não apenas a prisão definitiva. Trabalho do preso ainda sobre a remissão. Lei, Leandro, por favor. em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observando o disposto do artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Eita! Então, praticou falta grave, aquele tempo que você vinha remindo, com estudo, com trabalho, isso pode ir para o saco. Então, é melhor andar na linha. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos. E a súmula vinculante? O disposto no artigo 127 da Lei de Execução Penal foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. Esse artigo 58, que trata ali de uma outra razão, o tempo que está ali é de até 30 dias. Então, seria dizendo assim, se for descontar o tempo remido, tem que ser o máximo de 30 dias. Só que não. Tá? Então, por isso que veio a súmula vinculante para dizer que o disposto no 127 foi recebido pela ordem constitucional vigente. Por que que aqui, Leandro, se fala em foi recebido ao invés de é constitucional ou inconstitucional? Isso é fácil, né? Porque a lei é anterior à Constituição. Exatamente. Lei anterior à Constituição é uma lei de 84. Então, lei anterior à Constituição é recepcionada ou revogada. O controle de constitucionalidade depende de um critério. Que critério é esse? Para Ser fazer controle de constitucionalidade tem que ter, Tem sei que lá, ser o critério. posterior à Constituição. Tá. E qual é o critério para fazer controle? Critério? Dentro desse assunto, desse tema. Ela tem que ser, ela tem que afrontar a Constituição. Eu não entendi agora, critério. Mas uma lei anterior não pode igualmente afrontar a Constituição? Pode. O que eu tô querendo dizer é que a lei tem que ser posterior à Constituição. Isso significa que se observa um critério. Que critério é esse? Critério da.
Não lembro o nome. Temporal, critério Temporal. temporal, porque é necessário, para fazer controle de constitucionalidade, é necessário que a norma objeto seja contemporânea à norma parâmetro. A norma parâmetro é a Constituição. A norma objeto é a que se apura à luz da Constituição. Só que essa norma objeto ela precisa ser posterior a 5 de outubro de 88. Se ela for anterior à promulgação da Constituição, então eu estou falando dos critérios da recepção e não dos critérios do controle de constitucionalidade. Não tem a ver aqui, mas a gente não ia perder essa oportunidade de Oportunidade de fazer, falar do direito constitucional, né? de falar de constitucional. A melhor das disciplinas, diga-se de passagem, né? Rainha sobre todas as outras disciplinas. Trabalho do preso e remissão da pena. O preso é obrigado a trabalhar? Já foi dito aqui nesse mesmo canal. Uhum. Responda aí, né? Como se você estivesse lá na sua prova dissertativa. Não Como que é você responderia? obrigado, mas é aconselhável, Por quê? porque senão ele não pode progredir, ele não pode remir, e não pode Liberdade condicional. liberdade condicional. E se o Estado não oferecer as condições necessárias para o trabalho, né? Ele vai ter os benefícios, problema do Estado. Exatamente. Artigo 31 da LEP, o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidades. Então, quando pergunta, o preso é obrigado a trabalhar? Sim, ele é obrigado a trabalhar. Mas ele pode se recusar a trabalhar? Pode. Só que com isso ele vai ter prejuízo. Então, o texto é: o condenado é obrigado, está obrigado. Artigo 31 da LEP. Uhum. Estudo do preso. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. Muitos dos nossos alunos, se tivesse que comprovar isso, não passaria pelo crivo. Eu não. Frequência, Frequência, aproveitamento escolar. aproveitamento. Tem um pessoal que a gente agora a gente está em novembro, mas no começo de outubro já tinha estourado em faltas. Você E é aí louco. depois, no final do semestre, vem chorar Não, DP não, pelo amor de as Deus. misérias. Ao Tem que condenado aguentar. dá-se a relação de seus dias remidos, a frequência a curso de ensino formal é causa de remissão de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto. Informação que a gente já sabia, tem previsão em lei, e o STJ sabe-se lá por quê, Sumulou isso aí. sumulou. O que é detração, Leandro? Você tirou? Eu ia ler. Esse é um assunto que você, especialista no tema, precisa conhecer, tem que estar na ponta da língua. O que é detração? Detração? Não sei. Detração é o aproveitamento da pena provisória na hora da condenação. Basicamente é isso. Eu sabia que é aproveitável, mas não sabia o termo. Então você cumpriu a pena lá, foi preso preventivamente, ficou preso 2 anos, aí foi condenado. Condenado a 8. Aí agora você vai cumprir os 8, sendo que você já Não. cumpriu 2. Então, é o abatimento da pena privativa de liberdade mediante o cômputo do tempo de prisão provisória. Tempo de prisão correspondente a processo que redundou em absolvição pode ser computado no caso de posterior condenação decorrente de outro fato. Então, veja, Leandro, o seu cliente, ele responde a 2 processos. Num processo, ele foi preso preventivamente e depois ele foi absolvido. E no outro, ele foi condenado. Essa prisão dele, nesse processo em que ele foi absolvido, pode abater
o tempo, falando em detração, pode abater o tempo da condenação dele no outro processo? Tô pensando aqui, e tentando justificar minha resposta, né? Acredito que não. É, em virtude da individualização da pena. Hum, Bom, a individualização da pena me parece que seria um outro assunto. Individualização da pena é dar os contornos próprios daquele indivíduo para o cumprimento da pena. Até por isso se faz exame criminológico e tudo mais. Aqui não. Nós estamos falando que ele respondeu a dois processos. Num processo, ele ficou preso provisoriamente, mas depois ele foi absolvido. Então, ele ficou preso ali Isso. 2 anos, naquele processo. Depois foi absolvido. No outro, ele foi condenado, ficou 6 anos. Esses 2 anos que ele cumpriu provisoriamente aqui, vai abater dos 6 que ele foi condenado aqui? Ou seja, o cidadão fica com uma espécie de carta de crédito com o De Estado. Ó, já crédito. cumpri 2, já Não, cumpri 2, vou eu acho que abater não. ali E os pode até 2. ser que minha justificativa esteja errada, mas eu acredito que não. A resposta é depende. Depende. Se esses processos correram simultaneamente, ao mesmo tempo, esses processos, mais ou menos na mesma dinâmica, e num ele foi inocentado e no outro ele foi condenado, esse tempo que ele ficou preso no que ele foi inocentado pode ser aproveitado nesse que ele foi condenado. Agora, se aconteceu em momentos distintos, então não se aproveita, porque aí seria exatamente uma carta de crédito. A lógica é, se os processos corriam simultaneamente e ele está preso à disposição do Estado. Pouco importa se é sobre um processo ou sobre outro processo. Ele está preso. Não importa qual é o processo, ele está preso, ele está à disposição do Estado. Então, por isso, nesse que ele foi inocentado, vai ter um aproveitamento. Se ele estava preso em razão desse, vai ter um aproveitamento. Porque ele poderia estar preso em razão desse, como poderia estar preso em razão desse. Só porque ele foi preso pelo processo errado, ele não vai aproveitar o tempo que ele ficou preso? Agora, se aconteceu em momentos distintos, não. Ele pode até ajuizar uma ação indenizatória para Foi o que eu reclamar pensei, olha. o Você tempo tem que ele direito ficou de, preso na e esfera civil, depois de foi buscar a inocentado. sua reparação aí. Exato, ele pode até pedir uma reparação ao Estado, mas se não havia simultaneidade entre os processos, ele não pode usar como uma carta de crédito para agora abater na outra pena, certo? Prisão especial. No artigo 295 do CPP, tem uma miríade de pessoas que podem ser presas em regime especial com benefícios, com algumas facilidades, né, com privilégios, desde ministros de estados até líderes religiosos, está tudo lá no 295. A lista é uma lista grande e eu não coloquei aqui, tem no material, no momento oportuno vocês podem fazer a leitura. Mas essa prisão especial, não confundamos com regime especial. Eu estava pensando nisso agora. O regime Regime especial é para especial é lá das mulheres. Não. mulheres, que é a prisão especial. Como que é a prisão especial? Só para a gente ver aqui as regras. Você lê os parágrafos para a gente, Leandro, por favor? Prisão especial prevista neste código ou em outras leis consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto de prisão comum. Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum.
Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum. Esse parágrafo terceiro ele é curioso, né? Então é como se estivesse dizendo, esses presos especiais, eles são humanos. Então eles têm direito a um ambiente com aeração, ausência de Ventilação, insolação, é. condicionamento térmico. Os Agora os outros que outros não não. são humanos, né? Então eles não carecem É não muito carecem disso discriminatório, aí. né? E aqui é importante a gente frisar, essa prisão especial é simplesmente não estar no mesmo bolo dos outros. Não precisa ter uma cela especial. Aqui tem um frigobar, aqui tem uma mesa com um coffee break. Não é essa a ideia. A ideia é só que não seja no mesmo ambiente dos outros presos, e mesmo assim, isso do cumprimento da pena provisória, né? Como está aí no texto do 295, quando sujeitos à prisão antes de condenação definitiva. Então, quando estão provisoriamente presos, vai ter essa cela especial, que não é uma cela individual, diga-se de passagem, pode ser coletiva com outros da mesma categoria, Então, podem ficar lá juntos. E aí tem esses elementos aí dos parágrafos 1º a 5º do 295 do CPP. Prisão albergue domiciliar. Então a gente viu lá o albergado, que é próprio do regime aberto, e como que seria a prisão albergue domiciliar na residência, né? Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular, ou seja, ao invés de ficar na casa de albergado, onde ele se recolhe à noite e ficar em casa propriamente, isso deve alcançar quem? Que está no regime aberto. Condenado maior de 70 anos, condenado acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, condenada gestante. Então, esse grupo considerado vulnerável é quem vai ficar nessa prisão albergue domiciliar. E a pergunta aqui para o eminente doutor formando, que forma-se em um mês, doutor Leandro de Faria, trata-se de rol taxativo? no direito penal tudo é taxativo, né? Mas me parece Tudo é taxativo em referência à tipificação de crime. tipificação, Observa-se o é. princípio da taxatividade. Mas Mas nesse aqui não é caso, uma tipificação de crime. é, Aqui é a descrição de grupos que podem se beneficiar com prisão albergue domiciliar. né, eu acho que não é taxativo, não. Acho que depende muito do caso concreto ali, se verificado uma condição especial, de repente. Resposta correta. Entende o STJ que é possível analisar do caso concreto, outras variáveis podem se beneficiar com prisão albergue domiciliar. Se for um advogado bom, também tem muitas chances de abrir essas possibilidades. Ainda sobre essa prisão domiciliar, vale a gente destacar os termos da prisão preventiva, né, do 318 do CPP. Esses grupos aí que podem ser alcançados também por prisão domiciliar, só que a gente vinha falando do período de condenação. Então, prisão, albergue, domiciliar, regime aberto. Aqui, prisão preventiva. Que grupos podem ser alcançados? Maior de 80 anos, pessoa extremamente debilitada por motivo de doença e outros descritos lá no 318. E é algo que alcançou as mulheres encarceradas, gestantes, puérperas, com filhos menores de 12 anos, que não tem quem cuide, estejam presas provisoriamente, uma série de requisitos que também podem ficar presas em domicílios. Foi até objeto de habeas corpus coletivo, que chegou ao STF em 2018. Então, naquela oportunidade ainda se discutiu sobre a legitimidade, o amparo jurídico
de um habeas corpus coletivo. Tive a oportunidade de trabalhar isso na minha dissertação de mestrado. É um voto de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, inclusive. E o 318-A, que diz aí, Leandro, 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for ou responsável por criança ou pessoa com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. Fazia sentido essa mulher voltar para casa, sendo que o crime que ela cometeu foi contra os filhos dela, né? Ou se fosse um crime cometido com violência ou grave ameaça. Então, ela está presa Agora, provisoriamente e pode vir a cumprir em domicílio, mas ele tem que cumprir uma série de requisitos e também não pode ter sido um crime praticado com violência, porque senão ela volta e então, com mas aí potencialidade de exílio. eu acho que esse crime, esse artigo não deveria se aplicar só à mulher. No caso da gestante, sim, mas eu poderia ser responsável por uma pessoa deficiente. Entende? Mas é possível, isso está no. Acho que nesse próprio 318 aí, Leandro, acho que consta. E ver, porque aqui na tela não tem o 318 completo. Ah, tá. Ó, 318, inciso sexto. Poderá o juiz substituir prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, inciso sexto, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Então, os seus anseios já foram supridos desde É, 2016. é, mas até tem um requisito objetivo aí que nesse 318A não tem, que é a idade da criança. Gestante ou a mãe por crianças ou pessoas, Pessoa com mas é até deficiência. 12 anos, é quanto é criança. Esse requisito de criança está definido no ECA, quem é criança e quem é Não, adolescente. não, não, não. No artigo que você leu, é um requisito objetivo, até 2 anos. Depois disso, não mais. Depois disso, não mais. Tá, Mas mas e isso, pessoa com deficiência? mas a mesma lógica se aplica a mulheres. Inciso quinto, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Tá, Aqui, mas e. Eu tô falando da pessoa com 318. deficiência. Oi? Tô falando de pessoas com deficiência. Aí não tem. Não tem, mas é sustentável. E É isso que eu tô poderia, falando, entendeu? poderia rolar, né? Muito bem. E por fim, para fecharmos aqui os nossos trabalhos, esse cumprimento de pena privativa de liberdade também pode se dar mediante monitoramento eletrônico. Ficar lá com a pulseira robótica para acompanhar os movimentos. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto, determinar a prisão domiciliar. Então, nada mais justo, já que você vai ficar em prisão domiciliar, pelo menos que dê para as autoridades acompanharem os seus movimentos e ver que você realmente está lá dentro, no local que disse que estaria. E aqui, para a gente concluir, 146C, 146D, como eu mencionei para vocês no início da aula, essa é uma aula com esclarecimentos, com comentários, mas que a gente fez leituras direcionadas. Então, no mundo de artigos sobre esses regimes, eu selecionei aqueles artigos assim estratégicos para a gente ter uma compreensão do todo sobre a matéria. 146C, o condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres. Tem lá os deveres no 146C. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz de execução, ouvidos o Ministério Público e a Defesa, a regressão do regime, revogação da autorização de saída temporária, revogação da prisão domiciliar,
advertência por escrito para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas no inciso 1º a 6º deste parágrafo. Então, o monitoramento eletrônico não deixa de ser um privilégio, e para que se faça jus a esse privilégio, estar em domicílio, estar no regime mais brando, é preciso observar as regras do monitoramento eletrônico. Caso contrário, por óbvio, esse monitoramento poderá ser revogado, o regime poderá regredir e assim por diante. 146D, veja que esses artigos assim, A, B, C e D, é porque são artigos novos. Eles fazem enxertos dentro do texto. A monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada, se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. Com isso, vimos aí regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o máximo de detalhes possíveis do regime fechado até o regime aberto. E na nossa próxima aula nós vamos tratar sobre penas restritivas de direito e multa, que é a aula 18, uma aula importante. Não tem jeito, essa parte de regime de cumprimento de pena são detalhes, é texto, tem que visitar o texto, tem que conhecer esses detalhes para a gente conseguir distinguir uma coisa da outra e conseguir encontrar as aberturas para pedidos, as condições para pedidos para o encarcerado, sobretudo para conseguir progressão de regime, para conseguir liberdade condicional, para conseguir remissão de pena. Essa foi a nossa proposta de hoje. Certo, doutor Leandro? Você que é o especialista aí, que dia que é a apresentação do seu TCC para a gente ir lá prestigiar? Eu fiz em forma de artigo, tô livre, desde o começo do. Que isso, hein? Que isso. O pessoal que está assistindo nesse momento, a decepção no olhar deles. Nesse momento, eu tenho certeza que o pessoal já estava se preparando. Que dia que é para a gente ir lá? Não, já foi, já. Fui aprovado, graças a Deus, tô livre. Parabéns, né? Dia 14, dois dos meus orientandos vão apresentar, a Núbia Xerade e o César Borges, dia 14 de novembro, a partir das 16 horas, salvo engano, ou 17 horas. Então, quem quiser aparecer lá, vai ser legal. Só que lá Acredito, é, senhora. é Chuva constitucional. constitucional, Um, ela pegou políticas é, públicas, né? isso. Controle de políticas públicas, controle de constitucionalidade de políticas públicas, e o César, controle de omissões inconstitucionais. Só temas legais. Leandro, um abraço para você, um abraço para o pessoal aí que Abraço, está professor. vendo a gente e até a próxima. Academia, Ou para cima. pra Valeu, cima. mano. Tchau, tchau. Falou, até mais, tchau, tchau.